Pessoal, vamos começar a estudar agora o item de número 3, que é a tutela da evidência. Vimos no bloco anterior a tutela de urgência. Agora é chegado o momento de falarmos sobre a tutela da evidência. Como nós vimos, há casos em que teremos tutela provisória, não como um meio de afastar um risco, mas sim para alterar os ônus que normalmente recaem sobre os ombros do autor do processo e que decorrem da demora do próprio processo. E como regra, nós sabemos que acaba sendo o autor quem suporta toda a demora do processo, toda a tramitação dos recursos, para tão somente após o fim dessa via crucis processual, ele conseguir ter acesso ao bem da vida pretendido, à jurisdição que está sendo entregue para ele naquele momento. A tutela provisória de evidência, ela surge justamente nesse contexto como uma forma de permitir que o juiz antecipe uma medida satisfativa e, com isso, transferir ao réu os ônus da demora do processo. É o réu que passa a sentir o peso da demora do processo e não o autor. E justamente por isso, a tutela de evidência ela vai ser sempre satisfativa. Temos até corrente doutrinária que defende que poderia ser cautelar, mas é uma corrente que nem força suficiente tem para abalar as estruturas da corrente majoritária. Tá? A tutela de evidência ela sempre vai ser satisfativa. Ela não poderá ser cautelar. Portanto, a tutela de evidência ela tem natureza de tutela provisória satisfativa. E não se esqueçam que, como tutela provisória que sempre é deferida em cognição sumária e em caráter provisório. Ela não é definitiva e, por isso, pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Com isso, a gente vai para o nosso material para analisarmos os seus requisitos. Está aí na tela para vocês. Item de número 3, tutela da evidência, requisito. Pessoal, nós temos aqui basicamente, 2 requisitos. O primeiro requisito é o requerimento. Tal como a tutela provisória de urgência, a tutela provisória de evidência, ela não pode ser deferida de ofício. A gente viu que ainda existe uma discussão lá na tutela de urgência, se pode ou que não pode. Prevalece que não, tá? Mas aqui sequer há discussão. Não pode, principalmente porque não há urgência. Se não há urgência, essa é uma razão muito forte para que seja necessário o requerimento. Exige-se, portanto, o requerimento da parte de uma tutela provisória de evidência. O segundo requisito é que estejam presentes as hipóteses do artigo 311, não todas elas, pelo menos uma delas, do 311 do CPC. A gente vai analisar já quais são essas hipóteses. Mas antes, eu preciso dizer para vocês que se trata de um rol taxativo. É um rol que se encerra nele, tá? Não é um rol exemplificativo, é um rol taxativo. E, conforme eu já disse, também não são hipóteses cumulativas. Basta que uma delas esteja presente. E é para lá que a gente vai. O artigo 311 no caput, ele começa dizendo o seguinte: a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando? Então, antes de entrar no parágrafo primeiro, no inciso primeiro, na verdade, percebam que é possível que haja perigo de dano. É possível que haja risco ao resultado útil do processo. Só que estes não são requisitos para a tutela de evidência. É por isso que o dispositivo diz, independentemente da demonstração de perigo. Você pode até ter, mas ele não é um requisito para tutela de evidência. E aí vem, quando, inciso primeiro, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Aqui, pessoal, no inciso primeiro, o juiz concede a tutela de evidência quando no processo a conduta da parte é tal que permita concluir que ela está protelando o julgamento. Ou então que ela está buscando conseguir vantagens indevidas, utilizando-se como subterfúgio o decurso do tempo. E perceba que no inciso primeiro
essa tutela de evidência, ela tem um nítido caráter repressivo. Por quê? Porque ela visa punir a parte por um comportamento abusivo, por um comportamento contaminado pela má-fé processual. O abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte faz com que o juiz possa julgar uma tutela provisória de evidência. Se o juiz nota que o réu se aproveita para fazer recair a demora do processo sobre os ombros do autor somente, o que ele vai fazer? Ele vai conceder a tutela como forma de redistribuir esse ônus. Então, por exemplo, o réu começa a levantar argumentos e defesas inconsistentes somente para ganhar tempo, ou então recorre de maneira infundada somente para fazer o processo demorar mais. Isso são condutas que se enquadram aqui no inciso 1º. E percebam que o deferimento dessa tutela de evidência, com base no inciso 1º, exige que o réu seja citado e que compareça ao processo. Então, percebam que não pode ser proferida em caráter liminar, antes da citação. Essa é uma das hipóteses que, nos termos lá do parágrafo único desse dispositivo, você não pode ter uma tutela provisória de evidência liminar. Tá bom? Inciso 2º, tá aí na tela para vocês. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. No caso do inciso 2º, pessoal, o autor traz aos autos elementos que conferem às suas alegações um forte grau de probabilidade de que o seu direito venha a ser reconhecido, de que seu direito seja reconhecido na sentença. E aqui a gente tem 2 requisitos que a gente trabalha. Primeiro, que a questão de fato possa ser comprovada por prova documental. Então, se eu tiver uma prova testemunhal, não vale. Se eu tiver uma prova pericial, não vale. Eu preciso de prova documental. E segundo, que a questão de direito subjacente seja objeto de tese firmada em julgamentos de casos repetitivos, que vocês vão estudar lá na frente o que é isso, ou então em súmula vinculante. Se você tem esses 2 requisitos, isso vai dar ao juiz uma forte convicção de procedência da pretensão do autor. E aí ele pode julgar uma tutela de evidência aqui. E notem que aqui o juiz pode decidir liminarmente. O juiz, ele pode decidir liminarmente antes de ouvir o réu, tá? Inciso 3º. Se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. Olha só, o CPC de 73, ele regulava uma ação de procedimento especial chamada ação de depósito. O objetivo dessa ação de depósito era conseguir a restituição das coisas que foram dadas em depósito. O CPC de 2015, ele não regula mais essa ação. Mas isso não quer dizer que ela não exista mais. Quer dizer que agora ela simplesmente não é processada por um procedimento especial. Ela existe, mas agora ela é uma ação de rito comum. Só que, por mais que ela seja agora processada pelo rito comum, se a inicial for instruída com uma prova documental adequada do contrato de depósito, o juiz vai deferir a tutela de evidência. Para quê? Para que aquele objeto custodiado ele seja entregue. Ok? Essa é a hipótese do inciso 3º. O inciso 4º vai dizer o seguinte: quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, olha, atenção. Quando a petição for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. O inciso 4º, eu fiz questão de ler ele 2 vezes, porque ele traz 2 requisitos. Primeiro, que os fatos constitutivos do autor estejam suficientemente documentados, primeiro requisito, e segundo, que o réu não traga aos autos, que o réu não oponha uma prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, se o autor ele traz o seu fato constitutivo do seu direito, documente isso, comprove isso, e o réu não seja capaz de gerar uma dúvida razoável através de provas, o juiz pode dar uma tutela de evidência aqui e entregar para o autor
aquele bem que ele pretende somente ao final do processo. E lembre-se que o parágrafo único diz, está aqui na tela para vocês, nas hipóteses do inciso 2º e 3º, o juiz poderá decidir liminarmente. Na hipótese do inciso 4º, é lógico, é claro que o juiz não pode decidir liminarmente. Por quê? Porque vai exigir que o réu não consiga apresentar uma prova capaz de gerar dúvidas razoável. Então, se isso vai exigir uma posição do réu, é claro que tem que haver a citação. E se há citação, a gente não fala em decisão liminar. Ok? Então, estas são as hipóteses da tutela de evidência. A tutela de evidência, em resumo, não vai exigir a urgência e ela serve para equilibrar o ônus da demora do processo. Você tira esse peso da demora do processo dos ombros do autor e coloca sobre os ombros do réu. Ok? A gente vai avançar agora para o nosso próximo item dentro da tutela da evidência, que é aqui a responsabilidade civil nos casos de tutela de evidência, lá no item 3.2. Como nós já vimos, o CPC, ele previu uma responsabilidade objetiva para os casos de tutela de urgência, seja de natureza antecipada, seja de natureza cautelar. Isso está lá no artigo 302. Em relação à tutela de evidência, pessoal, nós não temos essa previsão. Então, nós não temos previsão de responsabilidade como nós temos na tutela de urgência. Só que a tutela de evidência, ela também é provisória. Ela também pode ser modificada. Ela também pode perder sua eficácia. É claro que a probabilidade disso acontecer é bem menor, mas ela existe. Tá? Então, prevalece na doutrina que na tutela de evidência também vai haver a responsabilidade do autor pelos danos que possa surgir do advento da efetivação da medida. Essa responsabilidade seria também objetiva, igual a gente estudou lá na tutela de urgência. Beleza, pessoal? Vimos, então, o que é a tutela de urgência, vimos o que é a tutela de evidência, e o nosso próximo item é o item número 4. Vamos estudar as tutelas provisórias antecedentes e as incidentais. Te vejo lá.